Ok, gente, vamos começar aqui. Aí a gente vai olhando aí, a gente vai conversando um pouco. A ideia... essa é a minha primeira live, então vou dizendo para vocês que posso me atrapalhar um pouquinho aqui, mas não liguem não. Então, mas como é um bate-papo, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Então, vamos lá. Então vamos começar. Vou me apresentar, para quem não me conhece, meu nome é Cláudio Melo. Se vocês viram lá na foto da divulgação do Instagram dessa live, vocês me viram de barba. Na verdade, esse modelito aqui é o modelito quarentena, porque tirei a barba para ficar um pouco mais higiênico aí, mas o modelito é aquele mesmo, de barba. Então, não estranhem não, ok? Então, eu sou Cláudio Melo, eu sou psicólogo aqui da Holist. Estamos trabalhando aqui bastante nesse período, porque de alguma forma precisamos dar assistência às pessoas que estão passando por dificuldades aqui no momento de quarentena, no momento de pandemia. E eu vou falar hoje sobre um tema bastante interessante, que são os transtornos desencadeados pela Covid, pela questão da quarentena. Esse é um tema que eu gosto muito de falar, nas salas de aula eu gostava muito de falar, quando eu dava psicopatologia, porque as pessoas, às vezes, e hoje em dia principalmente, as pessoas confundem muito o que é normal, o que é patológico. Então é necessário um pouco a gente esclarecer muito isso, porque esse é um momento que tem muita gente ansiosa, muita gente triste, preocupada, angustiada. Então vale a pena a gente tocar nesse ponto e discutir um pouquinho. Só para explicar um pouco a dinâmica, eu vou fazer uma pequena introdução para trazer alguns elementos importantes para começar a nossa discussão, nosso bate-papo. E depois disso, eu vou começar a pegar algumas perguntas que já foram chegando para a gente aqui, e eu vou tentar responder essas perguntas aí. No momento, se surgir alguma pergunta, eu conseguir ler, porque as coisas vão muito rápido ali. Se eu conseguir ler, eu vou respondendo aqui na hora as perguntas que forem chegando, beleza? Então, vamos lá. Vamos começar falando primeiro do que é um transtorno mental. Eu ia falando anteriormente que eu gostei do tema, porque a gente falar de transtornos e não falar, como o tema era transtorno, a gente não falar em transtorno mental, é porque esse período, esse momento de quarentena, de pandemia, tanto ela pode desencadear transtornos mentais, ela pode iniciar sintomas psicopatológicos, como também ela causa transtornos psíquicos normais, mais ansiedade, mais preocupação, mais estresse. Então é legal a gente entender o transtorno também fora do campo patológico, como a questão da psicopatologia do cotidiano, como, digamos assim, a questão do dia a dia, certo? Em primeiro lugar, é importante a gente explicar o que é um transtorno mental. Transtorno mental é uma série de sintomas que caracterizam alguma alteração no comportamento, no afeto, no pensamento, na percepção. Esses transtornos, normalmente, eles não são, digamos assim, uma pessoa não se torna bipolar, uma pessoa não se torna esquizofrênica. Normalmente, a maioria dos transtornos mentais são congênitos, ou seja, a pessoa já nasce com a predisposição a isso. Então, normalmente, essa predisposição vai levar, em algum momento da vida da pessoa, normalmente na idade adulta, na adolescência, vai levar ao desencadeamento, alguma coisa, um estresse específico, alguma questão importante, uma experiência importante na vida da pessoa, pode desencadear e pode causar os primeiros sintomas. Por isso que a gente fala desencadeamento da doença. E momentos como esse, que nós estamos passando por um estresse muito grande, as pessoas estão com medo, muitas notícias ruins na TV, problemas políticos aí para completar todo esse caldo complicado. Então, isso vai levando as pessoas ao aumento do estresse. Então, algumas pessoas que já têm a predisposição a desenvolver algum desses transtornos podem ser afetados aí pelos primeiros sintomas, por esse desencadeamento. Mas também pessoas que já estejam em tratamento, estejam estabilizadas, também ocorre o risco desse estresse também trazer à tona os sintomas que já estão controlados de alguma forma. Então é muito importante a gente diferenciar, por exemplo, os sintomas do que é normal no dia a dia, os afetos que são normais. Por exemplo, quando a gente fala de ansiedade, a ansiedade é um afeto absolutamente normal. Sempre quando eu vou dar uma entrevista, fazer uma live pela primeira vez, eu fico extremamente ansioso. E por isso eu não posso dizer que eu tenho um transtorno de ansiedade necessariamente. A ansiedade é um afeto normal, absolutamente normal na vida
no dia a dia de cada pessoa. Contudo, existem características específicas da ansiedade que vão caracterizar o transtorno. Por exemplo, vamos pegar aqui um quadro depressivo, por exemplo. Nem tudo necessariamente de tristeza é depressão, é necessário diferenciar. Mas existem 3 parâmetros básicos que eu acho que pode ajudar a gente a localizar aí quando é um transtorno e quando não é, quando precisa de um tratamento mais específico, mais especializado e quando não é. Normalmente os 3 parâmetros são o seguinte: intensidade dos sintomas, intensidade do afeto, duração e grau de disfuncionalidade. Por exemplo, uma ansiedade que você tem porque você está preocupado, viu uma notícia na TV ruim, você fica preocupado com aquilo, isso é absolutamente normal. Mas uma ansiedade que dura o dia todo, que atrapalha você fazer algumas coisas que causam disfuncionalidade maior, uma ansiedade que dificulta seu sono, que dificulta seu apetite, essa sim seria uma ansiedade que a gente pode caracterizar como um sintoma, que talvez precise de tratamento. Uma tristeza, a perda de um ente querido, a perda de a perda de um emprego, a tristeza das notícias, das mortes que a gente vai vendo na TV, isso é puramente normal, é totalmente normal. O que a gente precisa entender é quando essa tristeza, o que a gente precisa se preocupar e ficar atento, é quando essa tristeza, ela dura um tempo maior, ela dificulta os afazeres do dia a dia, quando ela cria isso que eu estou falando de desfuncionalidade, eu não consigo mais fazer as coisas aí, certo? No dia a dia. Então, isso são coisas básicas para a gente entender primeiro aí, para a gente poder ir aí tocar esse bate-papo, ok? Eu vou começar já trazendo algumas perguntas que vai ajudar a esclarecer um pouco mais isso. Vou pegar uma primeira pergunta que chegou aqui pra gente. Olha, morro de medo de pegar essa doença, falando do Covid-19, né? Fico me imaginando com sintomas e fico em pânico. Veja, quem não já teve uma tosse, um espirro, ou ficou sentindo alguma falta de ar? Eu subi hoje a escada, comecei a sentir falta de ar, não senti falta de ar, eu fiquei com o fôlego cansado. Então, você começa a pensar assim, poxa, será que eu tô com a Covid? Será que eu tô adoecido? Isso é normal, gente. O que não é normal é se você começa a ficar preocupado exageradamente com isso. Se você não dorme direito porque você acha tossiu, você acha que você está tendo algum problema, se uma pessoa do seu lado dá um espirro, você começa a achar que ela pode estar transmitindo o vírus. Então o que não é normal é se você fica durante muito tempo e de forma intensiva com essa preocupação e com ansiedade relacionada a isso. Então é normal sim você estar preocupado, principalmente porque essa patologia ela vai trazer para a gente o risco de morte, o risco de adoecimento, de sofrimento, o risco de perder um ente querido. Então eu tenho muitos pacientes que falam assim, eu não tenho nem medo da doença, eu tenho medo do que ela pode causar nas pessoas queridas. Então é normal aí esse tipo de preocupação. E o medo, inclusive, é um afeto absolutamente importante para o ser humano. O medo é que nos faz ter cuidado. Digamos, as pessoas ficam na quarentena porque elas estão com medo do que possa acontecer, elas estão preocupadas com isso. Então o medo é um afeto importantíssimo. Quando nós deixamos de ter medo, tenha medo aí, nesse momento. E eu vejo, por exemplo, o relaxamento da quarentena, parece que as pessoas estão começando a perder medo. Então, a perda do medo pode nos trazer consequências muito pior. Mas se o medo dura mais tempo, se ele atrapalha, aí sim é preocupante. Vamos trazer uma outra questão aqui, bem próxima dessa aqui. Estou mais estressada e irritada durante o isolamento. Eu também, de vez em quando. Como saber se pode ser algum transtorno? Eu vou trazer uma pergunta bem parecida aqui. Estou mais tenso que o normal. É comum ou preciso me preocupar? A tensão, a preocupação, o estresse que leva, porque o estresse é uma reação normal a uma situação atípica, uma situação que causa pressão, que lhe causa medo, que lhe causa ansiedade. Então o estresse é uma reação normal do organismo, é como se fosse uma forma de defesa do organismo. Então é normal você ficar estressado nesse período. Outra coisa também que tem acontecido muito, a quarentena força você sair de todas as suas rotinas que você estava acostumado, do trabalho, da relação com as pessoas, as rotinas de lazer, você fica preso dentro de casa, repetindo aquele mesmo cotidiano.
cotidiano. Então isso leva ao estresse. Eu estava vendo um dia desse aí, lendo um artigo interessante, falando dos animais, que os animais também estão ficando estressados nessa quarentena. Porque os animais, uma coisa interessante, os animais, eles ficam, digamos assim, aqueles horários que os donos saem, vão para o trabalho, vão estudar, ele fica sozinho, é o momento que ele descansa, que tem aquela calmaria. Imagine ficar com esse povo o dia todo ali rodando, ele não tem horário de descanso, ele termina criando um estresse no animal também. Imagine a gente, ser humano, aí, com todas as mudanças, todas as ameaças, os problemas. Então é sim normal você ficar estressado. Volto a ressaltar mais uma coisa. Se esse estresse é muito grande, começa a criar crises na relação com as pessoas que estão ao seu redor, você começa a ficar muito irritado, você começa a perder o sono por causa disso, isso sim pode ser uma questão preocupante. Vamos para as próximas perguntas. Como lidar com um familiar com síndrome do pânico nessa quarentena? E outra pergunta também bem próxima. Como o isolamento afeta quem tem depressão? Veja, esse já é o outro lado da moeda. Eu estou falando aqui dos sintomas do cotidiano, da ansiedade, da tristeza, do luto normal. Mas existem aquelas pessoas, como eu falei anteriormente, que têm uma predisposição, têm um transtorno mental, e essas pessoas correm o risco de um momento como esse de maior estresse, de maior preocupação, desencadear ou os primeiros sintomas e desencadear a doença, começar a doença, iniciar a doença, ou como eu falei também, tem uma desestabilização. O quadro que estava sob controle, que estava bem, pode piorar. Uma pessoa com transtorno bipolar, em um momento de estresse como esse, pode começar a apresentar sintomas. Uma pessoa com transtorno de ansiedade também pode começar a apresentar sintomas aí. Lembrando sempre, eu não vou ficar esquizofrênico ou bipolar porque eu estou passando por esse estresse todo, certo? Essa pessoa já tem uma predisposição. Então, normalmente, esse é um momento delicado aí para essas pessoas. E aí eu vou emendar logo essa questão para responder e para aprofundar nisso aí, que é o seguinte, me perguntaram aqui, é possível continuar o tratamento durante o isolamento? Sim, absolutamente possível e necessário. Eliel, senta aqui, ó, que legal. É absolutamente normal é importante, normal não, absolutamente importante. Eu vou me perder, que eu vou ler ali, daqui a pouco eu me perdi do que eu estava falando. Então isso é normal, gente, isso é de live. Eu até queria trocar o violão, tocar uma musiquinha, mas não me deixaram, me censuraram aqui. Mas vamos lá. Então, o que é que acontece aí nessa história de pessoas que têm um transtorno mental? Se é possível tratar à distância. Claro que é. Eu vou confessar a vocês. Eu sou uma pessoa super tecnológica, meus colegas brincam comigo, minha casa só falta falar, porque eu sou cheio desses dispositivozinhos, mas eu tinha uma dificuldade inicial com o tratamento telemedicina. Eu achava que talvez poderia não ser a mesma coisa que o tratamento presencial. Mas a gente já tem aqui há mais de um ano o tratamento, eu comecei a utilizar esse meio e vi que é muito importante, que ajuda muito e que tem uma função fundamental. Claro que não substitui o atendimento presencial, mas é necessário também e não podemos dispensar isso nesse momento de distanciamento. É preciso que as pessoas estejam distanciadas para evitar o contágio em maior grau. Então, é possível tratar assim. Nós temos aqui um serviço que tem atendido pacientes particulares, convênio, e às vezes os pacientes falam para mim, Cláudio, como foi importante você poder me atender nesse momento. Pacientes que têm sintomas, estão sob controle, começou a ter dificuldades, começou a apresentar novos sintomas. Então, esse atendimento à distância ajuda muito. Eu estou vendo a importância disso aqui. E não vou perder nunca mais isso, porque às vezes nós temos pacientes que estão viajando, estão distantes, pessoas que estão em outros estados, outros países. Eu já atendi paciente fora do Brasil. Então, é possível e é bastante importante e funcional. Tem uma outra perguntinha aqui também nessa linha. O que fazer quando a ansiedade ataca, prejudicando inclusive noites de sono? Olha aqui, ó, questão da insônia. O sono é um grande termômetro aí do seu estado mental. A necessidade da avaliação de um profissional é muito importante aí nesses casos. Muitas vezes eu fico na dúvida. Eu dei aqui alguns critériozinhos mais genéricos, de uma forma simples, por causa até do nosso tempo aqui,
Mas é fundamental você conseguir diferenciar o que é uma ansiedade comum do que é uma ansiedade patológica, o que é uma tristeza comum do que é uma tristeza patológica. Às vezes é muito difícil fazer essa avaliação. Por isso que muitas vezes é importante, é recomendado, se você está em dúvida, se você percebe aquilo que eu estava falando para você, você passa o dia todo ansioso, não consegue dormir direito, perde o sono, se você tem um aumento de apetite ou diminuição de apetite, isso é importantíssimo, você procurar um profissional para ajudar você a entender bem o que é que está acontecendo. Às vezes o tratamento não é, às vezes você está passando por um momento agudo, você está numa tristeza muito grande, numa preocupação muito grande, mas isso não caracteriza um transtorno psicopatológico, um transtorno depressivo, um transtorno esquizofrênico, etc. Mas, às vezes, você, por esse estado agudo de maior estresse, maior ansiedade, você precisa de um atendimento para tratar desse momento. Então, nem sempre se trata as pessoas que têm um transtorno. Às vezes, uma pessoa que está mais angustiada, mais ansiosa nesse momento, ela pode procurar um profissional. Então, se você tem dúvida, se você está achando assim, será que isso é patológico, não é? Então, vale a pena consultar um profissional. O que o profissional vai fazer, porque as pessoas têm até medo assim, eu vou procurar o psicólogo, vou procurar o psiquiatra, eu vou sair de lá medicado, vou sair de lá com um diagnóstico. Não necessariamente. Já tive casos que eu e colegas a gente viu que não era um caso necessariamente de doença, que precisava de uma, duas escutas ali para ajudar a pessoa a orientar um pouco na vida. E às vezes nesse momento que as pessoas estão precisando de alguém que ajude ela a colocar um pouco a cabeça no lugar. Tô vendo que tem uma perguntinha aqui que apareceu agora. Meu sono foi muito prejudicado e foi ajustado com a medicação. Pronto, aí, tá vendo? Esse é um exemplo bem legal. Vale a pena, a medicação pode ajudar aí nesse momento a estabilizar o seu sono, a estabilizar o seu humor nesse momento crítico. E depois, muitas pessoas depois podem deixar de usar a medicação com a ajuda do médico. Isso é muito importante, você não pode parar a medicação por conta própria, mas com a ajuda do médico você pode interromper essa medicação que foi necessária nesse momento específico aí digamos assim, desse estresse maior, desse momento de preocupação grande, certo? Deixa eu ver se tem mais algumas perguntinhas aqui. Meu sono foi... Tenho um transtorno de ansiedade e síndrome de pânico. Mesmo tomando remédio, não consigo dormir. Tem que avaliar com o seu médico o que é que pode estar acontecendo. Se você está falando que você tem um transtorno de ansiedade, síndrome de pânico, e nesse momento o seu sono piorou, é normal, até por causa do estresse pode piorar um quadro que você já tinha anterior. Então vale a pena consultar o seu médico, conversar com o seu médico sobre isso. As pessoas costumam muito, na internet, elas costumam orientar, vai fazer atividade física, tem esses vídeos, vai fazer meditação, e nem todo mundo consegue se concentrar, meditar, nem todo mundo tem predisposição a fazer atividade física. Claro que essas coisas são boas, mas elas não são a solução. Então vale a pena consultar o médico, ver, o sono não está melhorando, eu continuo tendo isso aí. E geralmente a perda de sono, como eu falei, que é um termômetro. Quando você tem um quadro depressivo, um quadro de ansiedade, um quadro esquizofrênico, normalmente o sono é uma das primeiras coisas afetadas. Eu até oriento os familiares assim, fique atento ao sono, porque o sono é um dos primeiros sintomas a aparecer no momento de desestabilização. Agora eu não quero saber de hospital, não quero mesmo não. Agora é bom, se possível, tratar em casa mesmo. Como resolvo a hipocondria com o corona? Rapaz, esse é um problema, né? Quem tem hipocondria, quem tinha hipocondria, para quem não sabe, digamos assim, é uma preocupação exagerada com doenças. A pessoa começa a achar que ela tem doenças específicas. Tinha um quadro de Jô Soares muito legal, se botar no YouTube, procurar hipocondríaco, Jô Soares, que o cara começava a sentir dor aqui, dor ali. Então, esse é um momento realmente que as pessoas com hipocondria devem estar perdendo os cabelos, vai ficar igual a mim daqui uns dias. Mas vale a pena, a hipocondria pode ser um transtorno mental, não aquela preocupaçãozinha, será que eu estou tossindo, eu estou com vírus, isso não é hipocondria, mas pode ser que a pessoa que tem esse transtorno, pode estar relacionado com diversos transtornos mentais. Então, vale a pena a avaliação de um profissional, porque às vezes a medicação pode diminuir a ansiedade. A hipocondria, vale a pena a gente fazer uma definição interessante aqui, a diferença entre sintoma e transtorno.
Sintoma de ansiedade, ela pode aparecer em vários transtornos, no transtorno esquizofrênico, na depressão, no transtorno bipolar. Sintomas depressivos também pode aparecer em vários transtornos. A hipocondria, ela pode aparecer num quadro esquizofrênico, no quadro depressivo, num quadro de ansiedade. Então, é muito difícil assim dizer como fazer, como resolver essa questão. Por isso que a procura, a busca por um profissional especializado é importante para isso, porque vai ajudar a você aí a organizar e entender o que é que está acontecendo aí. E num momento como esse, a hipocondria pode aí criar pode asseverar um pouco mais. Eu não li o que é que tinha aqui. Ah, certo. Beleza, vamos lá, vamos pegar aqui mais algumas questões. A quarentena pode causar burnout? Burnout, poucas pessoas conhecem, mas está aí na mídia, tem se falado muito disso. Burnout é um quadro de estresse muito agudo. Eu coloco o burnout dentro dos quadros de estresse. O burnout, na verdade, as pessoas estão muito relacionando todo tipo de estresse pode ser considerado burnout. Burnout é uma psicopatologia muito ligada ao campo do trabalho. As primeiras definições de burnout estavam relacionadas com pessoas que trabalhavam em call center e profissionais de saúde. Então não é um estresse qualquer no trabalho, é um estresse no trabalho que está muito ligado com as relações de trabalho. Então vale a pena destacar bem isso. Mas eu não vou aprofundar nisso porque o Dr. Caio, na próxima semana, vai falar bastante disso. Mas necessariamente o que você pode estar passando nesse momento agora é um quadro de estresse agudo, um quadro de ansiedade, não necessariamente burnout. Burnout, como eu falei, é uma patologia com características muito específicas, muito típicas aí e que vale a pena um profissional ajudar a avaliar e diagnosticar melhor. Então você pode ter estresse, mas necessariamente não dá para a gente dizer se é um burnout. Tem mais alguma questão aqui? Deixa eu ver. Tenho trabalhado... Ah, essa aqui é legal, bem interessante. Também tem a ver com isso aqui do burnout. Tenho trabalhado muito durante a quarentena e me sentido exausto mentalmente. O que fazer para melhorar? Também eu tenho trabalhado muito na quarentena. Você não pode perder aí, encontrar os seus meios um pouco de desligar do trabalho, porque isso é terrível, gente. Antigamente você tinha os locais específicos, o seu local de trabalho, a sua casa, então quando você voltava para casa, você esquecia aquela questão do trabalho, então essa divisão espacial ajudava muito. Agora não, a minha casa é meu local de trabalho, o meu local de trabalho é a minha casa. Isso é muito difícil, às vezes as pessoas têm dificuldade de conseguir manter uma rotina e se concentrar com o cachorro latindo, com a criança chorando, com o filho que está precisando de sua ajuda, e às vezes ele não entende que aquele momento é um momento de trabalho. Você tem que conseguir criar uma rotina, horários específicos. Não sei, isso eu tenho falado muito com meus pacientes, não seja muito rígido. Se você não tem uma cobrança, você não precisa apresentar um trabalho, apresentar um projeto imediatamente, então tenha mais tranquilidade. Você conseguiu trabalhar naquele horário? Massa. Se não conseguiu, tente outro horário, dá uma paradinha. Então vale a pena você ter um pouco menos de tensão, de exigência aí nesse momento. Porque eu confesso para vocês, para mim também é muito difícil trabalhar em casa. E também não é legal você levar trabalho para casa, você começar a tornar a sua casa um lugar de trabalho, porque aqueles estresses do trabalho você vai começar a transferir na relação com sua família. Então tem que estar muito claro esses dois ambientes na sua cabeça, já que não é um ambiente físico separando, esse ambiente aí. Então, de alguma forma, cansa mais, porque você exige um esforço de concentração, um esforço de organização muito maior do que você tinha antes. Digamos assim, a fala comum que eu tenho visto com muita gente, muitos profissionais, que é exatamente essa. Eu estou trabalhando mais, eu estou mais cansado do que o normal. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. KKKK, pirando, pira. Esse é o momento que pira, assim. Por causa do trabalho, home office. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Isso aqui é legal, isso aqui é interessante. Estou comendo compulsivamente. Por que será? Essa pessoa já respondeu, né? Eu acho que ela já perguntou, ela já tinha a resposta. Estou comendo compulsivamente. Olha, se você que fez essa pergunta, eu também estou comendo compulsivamente, entendeu?
é normal, porque você fica, às vezes, aí quebra a rotina, você fica monótono, então você começa a comer. O legal aí é realmente não transferir para a comida a ansiedade, porque o que a gente costuma fazer é isso, a gente transfere a ansiedade, a gente transfere a angústia para a comida. Vamos tentar, o ideal é tentar não fazer essa transferência, tenta encontrar outras formas de um pouco aí sublimar essa angústia, sublimar essa ansiedade. Ler um livro, assistir um filme, os streams de filmes aí devem estar batendo recorde de audiência. É legal isso, vale a pena você lançar mão de outras coisas para distrair sua cabeça, para tirar a atenção lá dos noticiários, das coisas que estão acontecendo. É muito bom estar informado, mas às vezes é bom também colocar um limite disso. Então, às vezes termina transferindo para a comida. Então, pense sempre o seguinte, isso não é uma compulsão, não é uma patologia, em muitos casos, alguns sim, alguns precisam de um atendimento profissional, precisa de cuidados aí. Mas às vezes aquela ansiedade faz com que você vai comer porque você acha que isso pode diminuir aí. Vale a pena tentar, como eu disse, vale a pena tentar outras formas de externalizar isso. Atividade física, as academias fechadas, você não está podendo fazer, então tenta fazer alguma atividade que lhe dê prazer, que lhe dê essa sensação de bem-estar, que lhe faça desviar um pouco a atenção. E aí você não desvia para a comida, porque também não é legal comer demais e aumentar o peso, ok? Deixa eu ver aqui. O medo, como podemos diminuir esse sentimento na pandemia? É como eu falei no início, o medo é normal, o medo é importante, é necessário para a vida humana. Se não fosse o medo, o homem não existia mais. Então o medo faz com que você se proteja, com que você crie defesas. É como o vírus. O vírus entra no organismo, o organismo ele cria suas defesas. A febre, por exemplo, a febre não é uma coisa ruim. A febre é um sinal de que o organismo está se defendendo de um vírus, de uma doença. Ela não pode ficar constante, você não pode... Você precisa ouvir esse alerta aí do corpo. Como também o medo é um alerta da mente. Alguma coisa está me ameaçando e eu preciso me proteger. O que eu recomendo normalmente, o que eu tenho recomendado para os meus pacientes, desliga um pouco a TV às vezes. Porque às vezes o noticiário dá audiência, muitas vezes, infelizmente, dá audiência, você está trazendo essas notícias, é importante para a informação, volto a ressaltar, a informação é importante, mas também às vezes exagera muito. Se você ficar colado o tempo todo, você vai pirar, você vai começar a ficar com muito medo. Então desliga a televisão, vai prestar atenção em outra coisa. Se você ficar assistindo direto, não vai resolver o problema, o importante é que você esteja seguindo as recomendações que aí tem sido feita, do isolamento social, de usar máscara. Se você segue essas recomendações, fica tranquilo. Se você está em casa e não está se colocando em risco, então não tem problema, entendeu? A estatística aí tem mostrado que o vírus não é tão fatal assim. Ele é perigoso? Nós precisamos tomar cuidado, precisamos por uma questão social, uma questão do sistema de saúde, mas ele não é tão fatal. Então deixa um pouco, desliga a televisão, vai assistir um filme, vai assistir uma coisa, tá na moda os filmes de zumbi, né? Então se divertir um pouco aí, brincar um pouco com o medo, às vezes é necessário. Gente, eu vou finalizar, porque o nosso tempo aqui é pouco. Eu queria bater o recorde de Luan Santana, eu queria tentar fazer 8 horas aqui de live, e aí não me deixaram, disseram que se eu permanecesse mais, eles iam me cortar, me censurar. Mas foi beleza, o papo é legal, fica aí, a gente pode conversar, vocês podem assistir as outras lives aí. Eu tratei nesse momento de uma forma mais técnica, porque o meu colega anterior, André Doria, ele falou de uma forma mais filosófica, sociológica, sobre essa questão da saúde mental na pandemia. Semana que vem a gente tem um tema bem legal, como eu já anunciei antes, que é a síndrome de burnout, com o Dr. Caio Barbosa, no dia 12, nesse mesmo horário. Então, vale a pena. O título é Síndrome de Burnout versus Home Office. É uma questão aí para se discutir, para se ver, porque existe muita exigência. Então não percam, assistam semana que vem aí essa live com o Dr. Caio. Dr. Caio já é um especialista em live, então vocês vão gostar. Então o cara já tem aí a canja, já sabe como fazer aí. Valeu, galera? Foi muito bom estar aqui com vocês. Infelizmente a gente vai finalizar agora, mas gostei desse bate-papo. Valeu? Tchau!